Paz do Senhor, pastor Adriano, paz do Senhor, pastor Osni, paz do Senhor a todos. Quero vos convidar para lermos a Bíblia no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Quantos irmãos se localizam nesse capítulo, que é o 1 de Atos dos Apóstolos. A minha alegria de poder estar aqui mais uma vez em Criciúma, com todos os irmãos, com a permissão do nosso presidente da igreja e presidente da nossa convenção, do sudoeste do Paraná e Santa Catarina, e também com o vice-presidente, e nos alegrarmos juntos. E eu creio que os irmãos estão orando pelo presidente da convenção, pastor Seno, que as coisas são bastante difíceis para ele. Eu sei porque já passei um pouco por essa caminhada junto com o presidente há tempos passados, e cada dia vai ficando mais difícil. Mas a Bíblia nos ensina a orar um pelos outros, ajudar a levar a carga um do outro. Não é colocar mais carga, né? Tem a formiga, o carreiro de formiga, a gente olha algumas vezes, que a formiga vai com a folhinha assim, e tem uma asinha que fica em cima da folhinha ainda. Não sei se os irmãos já observaram, o carreiro de formiga, em vez de ajudar, ainda faz mais peso. Mas nós não queremos ser assim, né? Dessa formiga que não ajuda. Queremos ser formiguinha que ajudamos. Meus queridos irmãos, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aqui começa a igreja. E é muito bom observarmos o início da igreja aqui na terra. Capítulo 1, versículo 2. A seguir, e até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que o escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras,
o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e João, Pedro e Tiago e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus discípulos. Amém. Podeis vos assentar, meus queridos irmãos. Nós temos a crucificação de Jesus no Calvário, a sua morte, seu sepultamento, mas logo a sua ressurreição. E logo depois da ressurreição, que ele deveria subir ao céu, porque já tinha consumado a obra que tinha feito na terra, porque ele mesmo disse, está consumado, quando ele expirou lá no Calvário. A obra está pronta, a construção está terminada, o prédio foi terminado, a sua construção. E o construtor não foi embora, ficou ainda 40 dias, diz o versículo 3, os quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, depois da morte, no Calvário, saiu da sepultura, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, 1 mês, 30 dias e mais 10 dias do outro mês. Ele ficou com eles ali. Mas por que será que ficou esse tempo ainda, depois da obra pronta? Surgiu, na minha maneira de ver na Bíblia Sagrada, surgiu entre o povo daqueles dias que acompanharam a morte de Jesus e o sacrifício dele no Calvário e o seu sepultamento e a sua ressurreição, mas até hoje, para quem já foi em Jerusalém, vai escutar esta frase, de um modo geral, que Jesus não ressuscitou. Eles disseram, eu ouvi quando estive lá, e outros que já estiveram também ouvem em Jerusalém, que Jesus não ressuscitou. Que os discípulos levaram, sumiu, não sabem para onde foi, e essa é a mentira que permanece em Jerusalém. A própria guia diz para nós que homem bom, homem importante, profeta, mas morreu, ressuscitou e sumiu. Não se sabe para onde foi. Meu Deus, pois a Bíblia está aqui dizendo que ele ficou 40 dias, e depois de 40 dias, ele subiu lá no Monte das Oliveiras. Tinha um grupo de irmãos daqueles dias, nós vimos aqui na leitura, que eles estavam já em Jerusalém, lá no cenáculo. Porque Jesus já tinha dito que eles deviam ir para Jerusalém, e fica lá. Isso Jesus já tinha falado para eles.
Jesus já tinha dito para eles que eles precisavam orar para poder vencer os problemas, vencer as dificuldades. Tinha um hino que se cantava um tempo passado, parece que ficou um pouco esquecido, mas eu me lembro que era cantado que aquele que na hora já está fora da peleja, já está fora da batalha. A batalha, a peleja é com oração, não é com briga, não é evangelho de briga, não é questionamento, não é murmuração, não é outro tipo de coisa. Para vencermos, precisamos ter sempre em nossa vida um período de oração. É um dever de orar. Na Bíblia, Jesus, quando foi para o Monte das Oliveiras com os discípulos, a Bíblia diz que ele foi como costumava. Oração é um dever, um costume. Mas nós temos o costume de comer também, né? Comer também é um costume. E tem gente que come bastante. Ou se equilibra, porque a Bíblia mesmo diz que não é para ser comilão. Tem que equilibrar também no comer. É um costume, mas é um costume que não pode deixar. Se deixar esse costume de comer, vai morrer. O corpo não vai viver sem comer. E olhe lá, e custa caro comer, né? E custa caro. Aí os irmãos já estão pensando no mercado. Mas antes do mercado, o senhor tem que levantar de manhã, com frio, com chuva, ir para a firma, ou o serviço que o senhor tem para fazer, enfrentar o trabalho, fica exausto, tem que aguentar, algumas vezes um pouco doente, mas tem que trabalhar. Se não trabalhar, até a Bíblia diz que quem não trabalha não deve comer, a menos que tenha uma dificuldade que não pode trabalhar. Mas se pode trabalhar, deve trabalhar. Isso é pelo nosso corpo. E a alma? Que vai viver sempre. O corpo vai descer à sepultura. Aquilo que é pó, volta ao pó, se volta porque veio de lá. O espírito volta a Deus. Se volta porque veio de lá. Então nós já não somos aqui, nós já somos de lá. Mas quando viemos de lá, como é que viemos? Grandinho, assim, desse tamanho que nós somos? Não, pequenininho, bonitinho, engraçadinho, zeladinho, apresentado no templo, aqueles que têm esse privilégio de ser apresentado, nasceram já no lar cristão, e aquele zelo todo especial, aquele trato, e vai até o tempo que é inocente. E qual é o tempo da inocência? O menino que Jesus levou para uma reunião de obreiros. E os obreiros que ali estavam, nos dias de Jesus, ficaram preocupados. Nós nem demos o aval para ele trazer um menino desse para agora fazer parte da nossa reunião. Mas é que eles estavam brigando. Briga de reunião. E essa briguinha era por um lugar. A cadeira. Quem é que vai sentar do lado dele? Mais perto. E estavam nesse questionamento. E nesse questionamento, Jesus levou o menino. Esse menino era inocente. Não era um menino que já estava fazendo coisas que não era na inocência.
Aí ele disse para eles, creio que pôs aquele menino no lugar mais alto para que todos eles pudessem ver, e disse, olha aqui, se vocês não ficarem inocentes, se vocês não se tornarem igual a esse menino, não vão ver o meu reino. Porque nós viemos de lá inocente, irmão. E agora vão querer ir para lá sem inocência, sem uma vida pura, uma vida verdadeira. E quem fez nós inocentes? Lá na cruz, Calvário, perdão de Jesus, o preço que ele pagou. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que servir a ele fielmente. E pedindo sempre para ele que ele nos ajude a sermos inocentes. Termos as nossas faltas perdoadas. A cada dia temos que colocar a nossa vida no altar. Até a Bíblia diz, Jesus disse assim, quando tu entrares no teu aposento, fecha a porta sobre ti e ora ao teu Pai secretamente. E Ele que conhece, Ele que sabe todas as coisas, Ele vai te dar, vai te abençoar. E não vai ficar só em particular. O público vai ver, porque a tua vida será uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida digna diante de mim. Publicamente você vai ser abençoado e essa bênção vai aparecer lá. Mas entra no teu aposento, fecha a porta sobre ti e ora ao teu Pai secretamente. Isso é um dever de cada um de nós. O pastor, o presidente, o pastor auxiliar, o maestro da orquestra, o maestro da banda, o professor da escola dominical, outro. Todos nós, Jesus incluiu nesta palavra que temos que ter um altar em casa. Dá para lembrar onde é o seu altar em casa? Tem um altar em casa? Eu me lembro de um irmão antiguíssimo na igreja, mas a vida dele era um pouco não tão perto de Jesus. Mas num culto ele recebeu uma porção de Deus na sua vida e houve uma mudança. E eu me lembro que a esposa disse para mim, disse, olha, depois daquele culto, pastor, eu sempre procurava ele no lugar, mas depois daquele culto não achei mais naquele lugar. Eu achei num outro lugar. Eu achei ele num quarto sozinho lá orando. Mudou. Aleluia. E qual é o nosso lugar lá em casa? Aqui nós sabemos bem claramente, porque Jesus disse que a casa do meu Pai é casa de oração. Então nós já sabemos que aqui nós viemos para orar. Aquele período de oração e a outra parte, então, do andamento do culto, mas o principal justamente é a oração. Eu estou lembrando de Jeremias no capítulo 1 e versículo 5. Se o companheiro pudesse me ajudar, para mim não ficar folheando a Bíblia, para ver de onde nós somos e de onde nós viemos. Deus fala com Jeremias
e fala uma coisa tão profunda para Jeremias, capítulo 1 e versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Isso é tão profundo que só a eternidade pode nos revelar. Alguém muitas vezes até culpa o pai e a mãe. Eu estou aqui nesse mundo, você é culpado, você tem que me dar isso, você tem que me dar aquilo, você... Não culpa teu pai, não culpa tua mãe, não. Eles foram o veículo para você vir para cá, mas você é de lá. Vai ter com aquele que te trouxe para cá. Você, antes de estar no ventre, já foi conhecido. Que coisa, irmãos, profunda, profunda. Como é que Ele nos conhece? Aleluia, aleluia, aleluia. Isso não é sonho. Ah, o Senhor sonhou comigo. Não, Ele não dorme. Ele nem dorme. Quanto mais sonhar. Oh, aleluia. Sabe o que Ele tem contigo e comigo? Um projeto. Inclusive, Paulo disse, vós sois edifícios de Deus. Edifício de Deus. O edifício tem um projeto. E esse projeto desse edifício, ele começa a aparecer pelo seu fundamento. Fundamento não aparece. E no fundamento, em alguns locais, o que mais gasta é no fundamento. E depois aparece o edifício. O edifício sem fundamento não permanece. Inclusive, Jesus pregou uma mensagem falando a respeito dos dois fundamentos. Então ele disse, o edifício que a pessoa, semelhante ao edifício, que ouvindo as minhas palavras e as praticando, ele é semelhante àquele homem que edificou o seu edifício, a sua casa, o seu prédio, um fundamento sólido, um fundamento que foi até na rocha. E Jesus disse, esse edifício não vai cair, ele vai permanecer, não vai ser um desviado. Caiu. E alguns caem e nunca mais se levantam. São prédios que caem e ficam caídos por todo tempo. Mas aquele que edificou sobre a rocha, então vem o vento. Jesus falou de ventos e ondas, tempestades, correntes de água. E nós estamos vendo nesses dias mais do que antes, vento de doutrina de demônio, que foi o apóstolo Paulo que falou, ventos de doutrina de demônio. E esse vento de doutrina de demônio tem no mundo inteiro, em todos os lugares, todos os países, porque em todo lugar que o Senhor for, o Senhor vai encontrar o vento natural. E o vento de doutrina de demônio está no mundo inteiro. E para que não sejamos atingidos por esse vento,
e danificado, nós precisamos ter o nosso fundamento lá na rocha, a nossa vida lá na rocha que é Cristo, ligado inteiramente nele. Mas é quem ouve as minhas palavras e as pratica, anda semelhante, anda igual a Bíblia ensina. Ele não muda. Inclusive Deus disse para Josué, o líder do povo de Israel depois de Moisés, o general que guiava o povo de Israel, Deus disse para ele, disse, olha, Josué, você medita dia e noite nesta palavra. Meditar dia e noite na Bíblia, tem gente que diz que é crente demais. Isso é ser crente demais, só fica lendo a Bíblia, fica meio reservado para lá. Parece que não faz parte da sociedade, então parece que fica muito separado. Mas Jesus ficava separado, não? Olha, ele ia lá na sinagoga, pregava, escapava para o Monte das Oliveiras e ia orar lá com os discípulos, porque as coisas estavam tão difíceis que eles não podiam ficar lá. Jesus não podia ficar lá. Jesus ia lá, pregava, mas saía. E as coisas estão tão difíceis nesse mundo que nós não podemos ir muito para lá, não. Nós temos que ficar mais aqui, mais perto de Jesus, sempre perto dele, dizendo, Jesus, me guarda, segura-me nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele disse assim, olha, humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, porque o diabo, vosso adversário anda ao derredor de vós. O diabo está bem pertinho. Ah, pastor, meu Deus. Dizem que o diabo está bem pertinho, está sim. Ele não está longe. Só que ele anda ao derredor e o anjo está ao redor. Depois, então, é que ele anda, porque o anjo do Senhor está acampando-se ao nosso redor, cuidando de nós. Mas ele anda procurando oportunidade para nos atingir. Mas o Senhor nos guarda quando nós nos humilhamos, e aí é só para o humilde, para o orgulhoso, para o exaltado, para aquele que acha que não depende dele mesmo, não depende de Deus, não é humilde. Então onde é que está? Está fora das mãos de Deus. Então humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, vê se pode destruir a tua vida, a minha vida. Então precisamos estar cada dia mais perto do Senhor, mais perto de Deus. E Jesus ficou 40 dias. Ficou um mês andando. A primeira oportunidade que ele apareceu foi para uma irmã do círculo de oração. Ela estava acostumada a ir no círculo de oração, porque o círculo de oração está aqui, irmãos. O círculo de oração está aqui no versículo 12 até o versículo 14, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que nós lemos. Então voltaram aqueles que estavam lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus subiu, logo depois que Jesus subiu, logo depois que os anjos disseram que assim
como Jesus subiu também de voltar. Então, eles saíram de lá, os anjos despediram eles e eles foram para Jerusalém. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que eles tinham ido para lá. Em vez de ir para a oração, eles foram lá para o monte das Oliveiras, e para o cenáculo, eles foram lá para o monte das Oliveiras. Eu acho que eles pensaram que ia ter oração lá ainda. Acho que eles não estavam bem informados. Então nós vamos lá para o monte das Oliveiras. Eles tiveram uma bênção que eles viram Jesus subir. Mas também, se os anjos não viessem lá do céu para dizer que aquele Jesus que eles viram subir também ia descer assim como eles viram subir, eu acho que eles iam ficar lá não sei quanto tempo e não iam lá para o cenáculo orar. Nós estivemos lá no cenáculo quando estivemos lá em Jerusalém. E aí eles voltaram de lá do Monte das Oliveiras, depois que Jesus subiu, os anjos vieram e falaram com eles. Tem gente que pede para oração só a força de anjo, porque senão não vão. E permita a Deus que os anjos trabalhem mais por nós. Os irmãos sabem que Deus criou a terra, criou o exército, criou a terra, criou o céu e logo criou o exército. Está no capítulo 2 de Gênesis. Vamos ver se é isso mesmo. 2 de Gênesis, capítulo 2 e versículo 1. Se eu não estou equivocado, está escrito ali. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Assim foram criados céu, terra e o exército. Ele já colocou o exército porque as coisas não iam ser fáceis. Sabe quem é o nosso inimigo? O chefão chamado Satanás. E o exército dele, porque os anjos se rebelaram e a terça parte ficou com ele. Então agora tem dois exércitos. O exército que é de Jesus e o exército que é de Satanás. São anjos igual, só que um quer o mal e outros querem o bem. E aí precisamos orar, pedir para que o Senhor Jesus nos guarde, nos abençoe e ficar humilde e ficar bonzinho, inocente, para que os anjos estejam perto de nós. E até o Espírito Santo não se entristeça e saia e deixe nós. Aí somos expostos a esse demônio. Satanás vem quando as coisas ele quer mesmo, e as coisas são muito poderosas que ele quer atingir, vem o chefe. Mas quando as coisas não é muito poderosa da parte dele, vai os auxiliar dele. Não sei como é o nome desse pessoal, mas eles vêm. Eles conversam, eles mandam alguém conversar, negociar, negócio deles. A voz, mas essa não é de Jesus. Essa é uma outra voz. E aí nós precisamos estar tão perto de Deus, até para conhecermos a voz de quem está falando conosco. E para isso precisamos estar bem próximo dele. E o Espírito Santo fala. Adão e Eva tiveram um problema sério, porque
eles ficaram um tanto esquecidos da voz de Deus, porque estavam se envolvendo no pecado, e aí apareceu a serpente tão bonitinha, e aí a serpente que falou, mas não era ela que falou, era uma outra voz que estava por ali, e eles ficaram só olhando para a serpente. Que serpente bonitinha, que bicho bonitinho. E o bicho bonitinho começou a falar também, mas não era. E tem muito bicho bonitinho por aí falando, irmãos. Tem que cuidar para não ser enganado por esses bichos. E Adão e Eva foram enganados. E ele procura nos enganar. Mas quando nós oramos, quando nós estamos orando, nós diferenciamos bem essas duas vozes. Quando é Jesus que fala e quando não é. Porque quem fica no telefone, telefonando constantemente para alguém, quando ele abriu a boca que falou, já sei quem é, fulano e tal. Porque ele está sempre telefonando. E oração é telefonar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se Abraão não falasse com Deus, não fosse amigo de Deus, Deus disse, olha Abraão, você vai ter um filho, e você, com esse teu filho, você vai ser uma grande nação. Muito bem, veio o filho, veio Isaac, Isaac cresceu, agora Isaac está com uns 12 anos, aí Deus vem para ele e disse, Abraão, eu quero que tu faças um sacrifício para mim. Ah, pois não, senhor, eu tenho ali uma ovelha que eu posso sacrificar para ti. Não. Não é nada dessas ovelhas aí. É um sacrifício muito diferente disto. Sabe que eu quero, Isaac, que você leve lá no Monte Moriá e sacrifique ele para mim? Deus, se ele não conhecesse a voz de Deus, ele diz, não, aí não é Deus que está falando. Pois Deus já falou que vai fazer uma grande nação, agora pede para mim matar o moço. Não, isso aí não é de Deus. Já pensou que problema seria porque aí o Abraão não passava na prova. É prova. Os irmãos sabem que toda pessoa que vai para um posto alto, ele tem que passar na prova. E o nosso posto alto é lá no céu. E nós temos que passar na prova. Todos nós teremos provas sérias para chegar no céu. Mas ele prova, mas dá vitória para nós. E Abraão disse, pois não, Senhor. Eu conheço a tua voz, eu sei que tu estás falando, e quando tu fala deve ser obedecida, e eu vou já. Chamou o moço, abaldou a sua jumenta, colocou a lenha, colocou a ferramenta para o sacrifício, mas o cordeiro não tinha. Abraão sabia, mas Isaac não sabia de nada. E quando estava indo, Isaac estava acostumado que o pai sacrificava, como os filhos que estão acostumados a ver o pai orar, né? E a mãe. Então ele sabe que o pai ora, a mãe ora. Pessoas que buscam a Deus, pessoas que se santificam, pessoas que obedecem a Bíblia, pessoas que lêem a Bíblia. E ele sabia bem que ele fazia sacrifício, aquilo que Deus pedia com o animal, queimava aquilo que a Bíblia ensina, mas agora eles foram caminhando, quando estavam lá perto
do Monte Moriá. Quem foi em Jerusalém sabe onde é. E quando chegou perto, ele perguntou para o pai: e o cordeiro? Nós vamos fazer um sacrifício. Tem lenha, tem a ferramenta para degolar o cordeiro, mas e o cordeiro? E agora? Dizer para o filho? Abraão disse: Deus proverá. Mas até a hora que foi, a hora que estava o menino deitado em cima da lenha, pronto para degolar, Deus vai conosco até na última hora para ver a nossa crença. Aleluia! Para nos provar se somos realmente servo dele, servimos a ele, estamos prontos para colocar a nossa vida nas mãos dele. E quando ele levantou aquela ferramenta para degolar o filho, o céu bradou. Disse: agora sei que tu temes a Deus. E nessa hora o Abraão levou aquele choque, eu penso, e retirou. Porque Deus disse que não devia fazer nada agora para o menino. Ele olhou e viu um cordeiro. Apareceu um cordeiro, meio entrelaçado assim, nos baraços. O cordeiro veio para a cruz, apareceu numa haste, no madeiro, para nos dar a salvação, o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Jesus, praise the Lord. Give the count. Manteniza sou esse não. Give the count. Marabachoi. Sabe, alguém quer que oremos por você? Os discípulos uma vez disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Quem sabe você quer que Ele acrescente a tua fé? Maiteniza sois e caute a manteniza sois. E de nada que há essas coisas. Eu tenho falado pela minha palavra aos vossos corações, para vos advertir, para vos chamar a atenção, porque cada um de vós precisam estar bem junto de mim nesta caminhada para o meu reino. Eu estou vos esperando para naquele dia dar as boas-vindas. Servo bom e fiel. Mas de que always and now, de que amor, in the now, de que suas. Mas é só os bons e fiéis. Outros não entrarão no meu reino. E caute, mais de diz a sou esse não, mas de que suas. Aonde que se monte, nisa suas as suas. Este mundo é muito difícil. Eu sei, porque passei por este mundo. Eu conheço, e vocês estão ainda neste mundo.
Muitos são os problemas e as dificuldades e os males que se aproximam de vós. Mas eu quero vos ajudar e vos guardar, e vos abençoar e vos dirigir pelo meu Espírito que está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim disse o Senhor. Aleluia. Quem quer que oremos por você, venha à frente. Nós queremos orar. Vai, eu acho. Amado Pai Celeste, nós estamos na Tua casa, Senhor, aonde encontramos refúgio, aonde encontramos fortaleza, aonde encontramos o pão para a nossa alma, aonde nos encontramos, Senhor, com a Tua misericórdia e com o Teu grande amor, para termos força para a caminhada até o fim, Senhor. Tu nos provas. Mãe, que sois e não e que se caute a mercê. Ajuda-nos a humilharmos embaixo da Tua potente mão, estarmos sempre humildes, aprendendo de Ti que és manso e humilde de coração. Tu dissestes que nós devemos aprender a ser manso e humilde de coração. Dá a Tua bênção a cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas que estão no Teu santo templo. Ajuda cada um de nós, Senhor, sermos fiéis a Ti todos os dias da nossa vida, Senhor, para que tenhamos as boas-vindas Tuas. Servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Sim, essas são as palavras que Tu dirás àqueles que se aproximarem de Ti, com a vida pura, a vida verdadeira, com a vida santa, assim como Tu és santo. Pai Celestial, te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Pegou o seu filho querido e seguiu para o Monte Moriá, e chegando ele preparou o altar. Tinha o fogo e a lenha, mas o cordeiro onde está?
Adore o nome do Senhor. Creia que Ele vai prover todas as coisas para a tua vida. Ele é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Aleluia.